E o ator global Felipe Simas contou seu relato emocionante da experiência com Deus que ele teve. Ele que se converteu e agora é cristão, revelou que a experiência que ele teve com o Espírito Santo mudou totalmente o antes e o depois dele. Quando acabou Malhação, eu tive 2 dias de folga que eu tinha passado pro teste para fazer Totalmente Demais, que foi o Jonatas, que, cara, o Jonatas é a personagem mais iluminado que eu já dei vida, assim, e foi uma alegria mesmo. E nesses 2 dias que eu tive de folga, recesso, de férias, a gente foi pra casa. Meu irmão mais velho agora, o Bruno, ele tem casa em Tamonte. E nesses 2 dias eu percebi que eu passei por uma transformação completa, assim. O que estava acontecendo externamente de mudança de vida, nesses 2 dias aconteceu internamente. Eu tive um encontro com o Espírito Santo, assim, e passou a ser a busca mais constante até hoje que eu tenho. Desde aquele primeiro momento em que eu entendi que existia um Deus e que esse Deus me amava, apesar das minhas fraquezas, apesar dos meus questionamentos, apesar das minhas dores, apesar das minhas atitudes, ele me amava e estava disposto a me perdoar. Depois que eu entendi isso, assim, não tem como você viver por outra coisa a não ser isso, essa mensagem. Só que durante muito tempo eu deixei isso reservado no meu coração. E de uns tempos pra cá eu tenho querido, no sentido de desejar mesmo falar sobre, porque transformou a minha existência, assim. Eu era e depois dessa experiência que eu tive com o Espírito Santo, eu passei a ser outro. Foi um novo nascimento mesmo, assim. Pode falar mais desse encontro, dessa experiência? Posso. Não foi religioso, não foi dentro de uma igreja, foi sozinho com Deus, assim. Foi como se fosse uma conscientização de que existe algo que está para além de você e que a partir de agora você não vive mais para si mesmo. É difícil colocar em palavras, porque é um mistério tão grande. O que a gente tende a fazer é tentar encaixotar as nossas experiências religiosas para a gente falar assim, não, é assim que se age agora que você nasceu de novo. Como é? O que é? Porque antes não existia. Eu não sabia o que era, não fazia sentido para mim. E assim passou a fazer. Então, como é que eu vou tentar explicar? É como tentar explicar como uma semente vira uma árvore. A gente analisa, a gente vê os frutos, mas como? Eu não consigo explicar. Mesmo como forma um ser humano dentro do ventre de uma mulher. Não sei. Eu, sinceramente, assim, a ciência ela pode explicar, mas o real sentido de como é feito é mistério. É mistério. E eu creio que a fé é mistério também. Então, por isso que me interessa tanto. Por isso que eu, quando vou conversar com uma pessoa que professa uma fé diferente ou não professa fé nenhuma, um ateu, eu quero escutar dessa pessoa como ela vive. Porque, para mim, não existe vida sem fé. Para mim, hoje, ele é o primeiro pensamento quando eu acordo e o último pensamento quando eu vou dormir. Então, como viver sem isso que me move? Como caminhar pela existência sem a certeza de que existe um Deus criador e que nos conhece desde o ventre da nossa mãe? Assim, e aí eu fui buscar também na literatura um pouco daquilo que eu ansiava e não sabia nomear, que é o vazio da existência enquanto você não encontra o Deus, né? Dostoiévski vai dizer isso. E Tolstói também tem um livretinho que se chama Uma Confissão, que ele fala sobre o momento da conversão dele, um momento que ele entendeu que realmente existe um Deus para além da nossa vida. O meu medo hoje, e aí eu tenho que me converter diariamente, não mais do velho Felipe, mas do Felipe que quer encaixotar a fé, quer falar assim, não, a fé é isso. Felipe, você tem que descer os muros para você enxergar a fé como ela realmente é. Você não pode explicar o que é a fé através apenas da sua experiência. Existe toda uma existência da humanidade que buscou a mesma coisa que você busca. Então não levante uma bandeira apenas daquilo que você entende. Existe outra forma de ver a fé. Então
Hoje, antes era Felipe se convertendo da velha natureza. Hoje, a velha natureza, ela teima por... tem uma frase linda, acho que é Lutero que diz, né? Eu achava que depois do meu batismo, eu seria uma nova natureza, mas descobri que a minha velha natureza sabe nadar. É maravilhoso isso, eu acho maravilhoso. Eu não sei se foi o Lutero que disse, mas eu levei isso pra minha vida, porque realmente... O velho homem sabe, né? O velho homem, ele nada com força atrás, ó, com força tentando alcançar a gente. Mas eu já, assim, eu tenho a certeza daquilo que eu creio, mas essa certeza ela não pode ser uma ferramenta para eu me isolar do mundo. Então é com essa certeza que eu tenho que me converter dessa certeza hoje. Não mais do velho homem. O velho homem eu entendi que era pecaminoso, que continua sendo, que tem que me converter dele, mas essa certeza não pode criar barreiras pro ID. E que é onde eu estou vivendo hoje. Por isso talvez que eu queira falar sobre fé. Por isso eu queira escutar sobre experiências diversas e entender que Deus está para além dos muros das igrejas. Que é difícil. Pois é. Complexo. E esse seu encontro foi nessa viagem de 2 dias? Foi. E como que foi voltar? E o que mudou? O que você fez depois? Tudo. Mudou tudo. Ao ponto do meu irmão, Rodrigo, do Rod, me olhar e falar assim, caraca, fi, eu tô te olhando e parece que eu tô vendo meu irmão de 13 anos, de 12 anos. E isso pra mim foi a resposta de que algo aconteceu no nível de externalizar fisicamente, assim. Eu vejo fotos minhas durante esse ano caótico, interno que eu passei, e eu olho, eu fico quase com dó de mim mesmo. Só falo, cara, tinha algo muito profundo acontecendo consigo, né, comigo, mas afetava as pessoas ao meu redor. Então, quando eu fui liberto disso, eu pude respirar aliviado pela primeira vez. Eu falei assim, nossa, eu não preciso usar máscara, eu não preciso da aprovação de ninguém. É libertador, né? É libertador, porque por mais que eu tivesse um pai amoroso, uma mãe amorosa, que me ensinaram o caminho da verdade, o caminho da justiça, o respeito para com todos, ainda assim, esse amor que eu recebi era imperfeito. E quando você se depara com um amor perfeito, que ninguém pode te oferecer a não ser Deus, você fala, nossa, é esse amor que eu preciso. Eu preciso viver enraizado nesse amor. Eu já não dependo mais da aprovação e nem do amor mesmo das pessoas ao meu redor. Diante disso, eu quero apresentar esse amor. Mas nessa época você ainda não tinha tornado público a sua conversão, né? Mas a sua busca diária por Jesus já tinha começado, a leitura da Bíblia e tudo mais. Com força. Ei, e você que chegou até aqui no final do vídeo, olha só todas as notícias que soltamos aqui todos os dias do meio gospel para você. Então, já se inscreve aqui no canal para não perder nada, que todos os dias estamos trazendo as novidades e notícias sobre o mundo gospel.